Boa noite, bom dia ou boa tarde, depende da hora que você estiver assistindo. Amigo do Urbano, que é o professor Fernando, vou falar com vocês aqui sobre vetores. Esse vídeo aqui foi idealizado no período da pandemia Covid. Foi realizado para os alunos do primeiro ano lá do Erém Urbano Gomes de Sá. A ideia hoje é conversar sobre vetores, certo? Mas o que são vetores? Vetor é um instrumento matemático, certo? Que é utilizado na física e ele é muito utilizado no momento que a gente precisa trabalhar com grandezas, certo? Aí o que é que acontece? O vetor ele foi inventado inicialmente pela matemática. E para que exista o vetor, a gente tem que ter três características importantes. Um é o módulo, outra direção e outro é o sentido. O módulo é seu tamanho. A direção está aqui embaixo especificado. A gente vai representar ela como sendo horizontal ou vertical, a princípio, para a gente entender. E o sentido é para onde ele está indo. Certo? Com essas três informações, a gente tem um vetor. E como a gente representa o vetor? Representa com a seta. A seta vai ter o módulo, que é o tamanho dela. A direção é a linha que ela vai percorrer. E o sentido, para onde ela está apontando. Tudo bem? Aqui os três vetores A, B e C, eu não posso dizer que são vetores. Por que eu não posso dizer que são vetores? Eu posso dizer que são três setas. Para caracterizar que eles são os vetores, eu tenho que colocar um símbolozinho que está aqui em cima. Embaixo da letra eu coloco uma seta. Certo? Aqui, se ele tiver sem nada, está dizendo que é o tamanho do vetor, que é também conhecido como módulo. Então eu tenho o vetor A, que tem um módulo tamanho A. Um vetor B, que tem um módulo tamanho B. Um vetor C, que tem um módulo tamanho C. É o tamanho dele. Certo? E a representação tem a letrinha aqui assim, em cima tem o símbolozinho da seta. O que é que acontece? Esses três vetores aqui, ó, A, B e C, se você for olhar, eles têm a mesma direção. A direção que eles estão percorrendo, ó, é a horizontal, que é diferente dos vetores D de dado e E. O vetor A, B e C tem a mesma direção. Qual é a direção? Horizontal. O vetor D e E tem a mesma direção. Qual é a direção? Vertical. Mas os vetores A e D, por exemplo, não são iguais. Nunca poderiam ser iguais. Por quê? Porque já essa característica, direção, é diferente. Sentido é para onde ele está apontando. Certo? Eu posso ter um sentido para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. É só umas representações que a gente tem. Certo? Então, o vetor é uma grandeza matemática que a gente, quando traz para a física, certo? A gente traz para poder diferenciar as grandezas das grandezas escalares. Então, a gente tem na física grandezas que são chamadas de vetoriais e grandezas que são chamadas de escalares, certo? A grandeza escalar é aquela grandeza que basta você dizer o seu valor numérico e a sua unidade de medida que ela está representada, certo? Enquanto que as grandezas vetoriais, além de ter módulo, que é o seu tamanho, direção, tem que também ter o sentido. Trouxe aqui para ilustrar para vocês vão estudar no terceiro ano científico, certo? Quando vocês estiverem estudando eletromagnetismo, certo? Aqui é a regra da mão direita, que é nada mais nada menos que trabalhar com vetores. Isso aqui a gente ainda vai trabalhar esse ano, certo? Aqui é o vetor peso, aqui é o vetor, a grandeza vetorial peso, a grandeza vetorial normal, a gente vai estudar quando estiver estudando dinâmica, certo? E as grandezas escalares são aquelas que fechou o olho e você falar, por exemplo, temperatura, basta saber o valor dela, está caracterizado,
então é uma grandeza escalar. Calor, basta dizer o valor dele. Está caracterizado, é uma grandeza escalar. Energia, basta dizer o valor dele. Não precisa de módulo nem direção. Desculpa, não precisa nem direção nem sentido. Está caracterizado. Certo? Isso aqui, mais adiante, a gente vai estudar esse ano ainda, a unidade de grandeza, certo? Chamada de trabalho. Trabalho é uma unidade é uma grandeza escalar. Já as grandezas vetoriais, além de ter o seu módulo, tem que ter direção e sentido. Um exemplo é a aceleração, outro exemplo é a força, certo? Agora, velocidade, quando a gente começou o nosso estudo esse ano, a gente sempre falou que a velocidade média escalar, sempre a gente adotou velocidade como sendo uma grandeza escalar. Mas velocidade é uma grandeza vetorial, porque precisa de quem? De um vetor. Toda velocidade tem seu tamanho, toda velocidade tem sua direção, toda velocidade tem o seu sentido. Tudo bem? Aqui, ó, um exemplo. Quais das quantidades abaixo não podem ser completamente descritas por uma escala? Massa. Aí você chega a 200 gramas. Você está dizendo 200 gramas, todo mundo entende. Então, massa é uma grandeza escalar. Volume, 3 metros cúbicos. 3 metros cúbicos. 3 metros cúbicos. Está bem caracterizado? Tá. Não precisa de 3 metros cúbicos para cima, para baixo, nem direita, nem esquerda. Então, grandeza escalar. Área, 10 metros quadrados. 10 metros quadrados. Metro quadrado. Está bem caracterizado? Então, área, grandeza escalar. Velocidade. Eita, professor, aqui tem instantânea e escalar média. Velocidade instantânea é aquela velocidade que está naquele determinado instante, que piscou o olho e aparece a velocidade que está. Não importa se está indo, para onde está indo. Então, essa velocidade é aquela que aparece instantaneamente no velocímetro do carro, da moto. Então, velocidade instantânea é uma grandeza escalar. Já velocidade escalar média não é uma grandeza escalar. Ela é uma grandeza vetorial. Certo? Uma grandeza física é um escalar quando pode ser caracterizada apenas por um número, sem necessidade de associar-lhe alguma orientação. Massa da bola, certo? Tempo, temperatura, energia do corpo. Algumas grandezas escalares são sempre positivas. Outras podem ser os dois sinais. Exemplo de carga elétrica. Já uma grandeza vetorial não possui apenas um valor numérico, certo? Não possui apenas um módulo. Ela também precisa da direção e sentido, certo? Velocidade, atenção isso aqui, ó, é uma grandeza vetorial, que ela sempre tem módulo, sempre tem direção, sempre tem sentido. Em nosso estudo de mecânica, veremos outros exemplos importantes de um vetor. Como a gente está no período de pandemia, a gente está aqui estudando alguma coisa mais teórica, a gente vai mais conceitos, vai falar um pouco só de cálculos. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar e vai falar aqui para você a questão aqui desse exemplo. Você está em um ponto A e vai para um ponto B. Deve andar na direção nordeste. Então a gente vê os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, nordeste, certo? O deslocamento é um vetor representado por uma seta. A seta está aqui. Provavelmente você não está vendo que está pequenininha, mas tem a cabecinha da seta aí, certo? Então esse vetor ele está representado pela letra D. D de dado, certo? Com a setinha em cima significa vetor D. E o seu módulo ele é representado pela letra D, certo? Sem nada ou
aqui, ó, essas duas barrinhas laterais significam módulo do vetor dente dado, certo? Exemplo de vetor. Quando você estiver estudando geografia, muitas vezes você vai saindo aqui, ó, de um ponto A, exemplo, Brasília, vai no sentido norte, chega lá, passa algum ponto extremo aqui, próximo do mar, depois pega a esquerda. Aí você vê que a representação aqui foram dois vetores, um vetor daqui para cá, depois um outro vetor daqui para cá. A gente vai estudar, quando voltar para esse assunto, sobre deslocamento. Então o deslocamento é uma grandeza vetorial, deslocamento vetorial é a distância, a menor distância do ponto de onde você saiu até o ponto onde você chegou, certo? Aqui a ideia é a gente dar umas noções. Vamos pedir para vocês depois irem lá no livro para poder ler. Então, a gente, do mesmo jeito que soma grandeza escalar 1 mais 1, 2, 2 mais 3, 5, a gente tem soma de vetores. Só que a soma de vetores, certo? Ela pode ser feita de mais de uma maneira. Aqui eu tenho um vetor A e um vetor B. Toda vez que a gente for fazer uma soma vetorial, se for aqui no caso geométrico, no desenho, a gente precisa sempre representar a distância, correto, e o posicionamento dele também. Ó. Quando acaba o primeiro vetor, inicia o segundo. E percebam que aqui, ó, é o vetor A mais B, que é onde inicia e onde termina. Eu costumo dizer o seguinte, ó, ponto com ponto, seta com seta. Isso aqui foi só para explicar a você que se o vetor for A mais B, tanto faz. Se eu fizer B mais A, o vetor soma vai ser o mesmo. Não é para espantar vocês, mas quando a gente voltar para a sala de aula e for voltar novamente para isso, a gente vai aprender a lei dos cossenos. É com essa leizinha aqui que a gente vai fazer a soma de dois vetores. Mais uma vez, esse videozinho aqui é só uma introdução na parte mais lúdica de vetores, que é para a gente depois complementar com umas atividades, certo? A soma de dois vetores, o exemplo aqui, ó, vetor 1 mais vetor 2, ou vetor A mais vetor B. Ó, o R aqui significa soma. Tanto faz por aqui como por cima, ó, vetor soma, certo? A propriedade que diz que A mais B é igual a B mais A na soma é a propriedade chamada de comutativa, certo? Aqui eu tenho embaixo mais outro exemplo, A mais B mais C. Se eu fizer A mais B e o resultado somar com C, é a mesma coisa de ser A somado com B mais C. Percebam que A tem modo, tem uma direção e tem um sentido. B, modo, direção e sentido. C, modo, direção e sentido. E aqui é vetor porque tem um símbolozinho em cima. Ó. Vetor porque tem o símbolo em cima, certo? Para subtrair vetores é a mesma coisa de que somar. Só que a gente tem que entender o seguinte: o símbolozinho menos na frente de um vetor significa que ele vai ter o mesma direção, o mesmo módulo do vetor, só que o sentido vai ser o quê? Vai ser contrário, certo? Aqui A menos B é o vetor A menos o vetor B, é a mesma coisa de eu somar o vetor A com o vetor menos B. Lembrando que o vetor menos B é o vetor B ao contrário, muda só o lugar da seta. Tem mais dois nomes, desculpe, um nome só, que é dado a um vetor especial, o vetor chamado nulo. O vetor nulo é aquele vetor que não tem módulo, o módulo dele é igual a zero, certo? Percebam aqui, ó, que B, certo, é igual a menos B na direção e no módulo, só que o sentido é contrário. Se você somar B com menos B, o resultado vai ser um vetor
nulo, certo? Mais adiante, eu tenho aqui, ó, qual vetor ao lado melhor representa a soma vetorial de A mais B. Na hora que você desenhar o vetor A, em seguida botar o vetor B aqui do lado, ó, você vai ver que o vetor B vai ficar aqui. O vetor soma vai ter que ter uma inclinação. Ó. Inclinação. Ponto com ponto e a seta com seta aqui. Eu tiro esse desenhozinho do B, coloco aqui para poder desenhar. Eu logo de cara já sei que a letra B não é, já sei que a letra C não é, e já sei que a letra E também não é. Só resta ser a letra A ou a letra D de dado. Ó, a letra A não pode ser, porque se eu botar desenhado para baixo, aqui eu vou encontrar um vetor, um ponto e uma seta. Não pode. O vetor soma sempre é ponto com ponto, seta com seta. Tudo bem? Isso aqui, na sala de aula, quando a gente voltar, eu vou falar bem direitinho, que vai ser muito importante quando vocês estiverem estudando no terceiro ano científico. Se vocês estiverem no terceiro ano científico, vocês vão estudar geometria analítica e vocês vão precisar, às vezes, dividir um vetor em dois componentes vetoriais, certo? Que estão dentro de um plano cartesiano, certo? Aí é um exemplo de módulo vetorial que eu vou passar mais adiante e na sala de aula eu converso com vocês, certo? Aí aqui, ó, para o vídeo não ficar muito pesado, que já tem muita coisa, eu fiz um exemplozinho aqui. Na realidade, essas figuras eu retirei da internet, certo? Aí o que é que acontece? Eu tenho aqui três vetores, um vetor A, um vetor B e um vetor C. Se você perceber, todos três têm o mesmo tamanho, tudo bem? Todos três têm a mesma direção. Agora, A e B têm o mesmo sentido. Se eles dois têm o mesmo modo, mesma direção e mesmo sentido, então A e B são vetores iguais. Agora, se o C tem mesmo modo, mesma direção, só que o sentido é contrário, eu posso dizer que o vetor C, na realidade, menos C, é o vetor oposto aos vetores A e B. Bom, amigos, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida está à disposição de vocês. Vai aqui uma palavra para vocês. Muitos vivem na era da teimosia e fracasso. Obrigado pela sua atenção. Quem falou aqui foi o professor Hernando. E essa aula foi para os meninos do primeiro anual do Urbano. Aqui são algumas referências. E hoje, dia 3 de julho de 2020, foi o dia que eu tirei essas gravuras e informações lá da internet. Um abraço a todos e muito obrigado.